Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo para a nossa meditação. Encontramos em Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 17. Está escrito assim: E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui encontramos neste versículo o último convite de Deus, da parte dele para com a humanidade. Começando lá no Gênesis, repassando por toda a Escritura, todo aquele período, e aqui na revelação final de Apocalipse, quando está fechando o cenário que Deus abriu para a revelação do seu amor e a oportunidade para com a humanidade, ele ainda, no último instante, torna a trazer a lembrança da humanidade um convite. E não é um convite qualquer, é um convite da parte de Deus. As pessoas, às vezes, têm prazer em receber convites deste, daquele outro. Alegram-se com convites. Mas aqui nós não temos um convite humano. É um convite divino. É Deus convidando as pessoas para que venham. E este último convite que a Bíblia registra, ele é enfático, ele é persistente, porque o Senhor Deus tem o seu coração, o seu amor para atrair vidas para si. Nós encontramos Jesus, quando por aqui passou, ele fez vários convites às pessoas. Uns aceitaram o convite de Jesus. Outros julgaram que o convite de Jesus tirava-lhes a liberdade e, portanto, não aceitaram o convite de Jesus. Mas todos aqueles que ouviram, receberam e desfrutaram do convite feito por Jesus, eles experimentaram em si uma melhora, uma transformação significativa na vida, porque deixaram de viver para a terra e para o pecado e passaram a viver para Deus com os olhos voltados para a eternidade. Quando o Senhor Jesus passou sobre aquele povo que andava na região e sombra da morte, ele passou ali como a única esperança e solução para aquele povo. E ao passar, a visão deles foi recobrada, o coração deles se alegrou e eles então foram contemplados pela manifestação do Filho de Deus. Quando Jesus fez o convite, está registrado lá no Evangelho, escrito por Mateus, no capítulo de número 11 e o versículo de número 28, onde está escrito assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui Jesus estava fazendo um convite para a humanidade cansada, aflita, atribulada, oprimida, subjugada, e o convite dele era para que eles viessem, porque em Jesus eles iriam encontrar alívio, descanso, libertação, refrigério, alegria e transformação de vida. E ele disse, porque o jugo dele é suave, e encontrariam em Jesus o descanso. Jesus convidou tantos para vir a ele. E nós encontramos quando, na oportunidade que Jesus teve, o encontro com aquela mulher samaritana,
ali junto ao poço de Sicar, aquela fonte que Jacó havia dado como herança ao seu filho. Ela, por todos aqueles séculos, continuava jorrando água. E aquela mulher, precisando de água, se dirigia ali todas as vezes em busca de água. Mas chegou um dia em que Jesus apresentou-se ali, e ao vir aquela mulher, Jesus então disse a ela: mulher, dá-me de beber. Ela disse: como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E ela disse que o poço era fundo e não tinha com que tirar. Mas ela, ao fazer isto, Jesus disse: se tu conheceras e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Foi este o convite de Jesus. Ele fez um pedido e abriu a comunicação com aquela mulher. Ao abrir a comunicação, ela então passou a interagir e a responder dentro daquilo que o Senhor Jesus ia dizendo a ela. Então, ele disse que ele daria água viva. E ela então disse: como água viva? Será que tu és maior do que o nosso pai Jacó, que ele deu o poço, bebendo ele próprio e depois dando aos seus filhos? Jesus então disse a ela, fazendo agora a diferenciação, dizendo: qualquer que beber desta água, da água da fonte de Jacó, tornará a ter sede. E mais uma vez: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Por quê? A água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Então encontramos aqui Jesus apresentando esta água viva, esta água poderosa, esta água que é suficiente para dessedentar a sede de qualquer pessoa. Não era uma água para sede física, era uma água para sede espiritual. E quando nós observamos aqui, e a mulher então, impactada com a declaração de Jesus, ela responde a ele: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela entendeu que aquela água que Jesus estava oferecendo a ela, com certeza saciaria a sua sede, e ela não teria necessidade de voltar novamente àquela fonte em busca de água. Haja vista que nós somos constituídos de pelo menos 70% de água em nosso corpo. Se nos falta a água, nós começamos a ficar a definhar, a perder o ânimo, as forças, a alegria, a vida, e a morte se estabelece. Quando falta água, a morte se apresenta. Então, água representa vida. E aqui Jesus estava oferecendo água da vida. Uma água que poderia produzir vida, não apenas vida física, mas uma vida com Deus, uma vida espiritual. Portanto, ele disse àquela mulher, e ela então interessou-se por aquela água para dela beber e não mais ter sede para voltar ali. Numa outra oportunidade em que Jesus falou também sobre a água, foi por ocasião de uma festividade que havia em Jerusalém. Provavelmente era aquela festa dos tabernáculos. E diz aqui no capítulo 7,
o versículo 37 até o versículo 38, onde está escrito assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus oferecendo água para o sedento. E ele disse: Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Observe este convite Jesus veio fazendo durante o seu ministério aqui na terra. Quantos ouviram o convite de Jesus, deram atenção a ele, se dispuseram a beber desta água que Jesus lhes oferecia, uma água viva, uma água da parte de Deus, que fez a ligação do homem com Deus, saciando-lhe a sede espiritual. Então nós encontramos aqui, e quando chegamos aonde li, em Apocalipse, no último momento, quase que já por fechar o ciclo, por terminar a completude do propósito de Deus, ainda assim, diz-nos a palavra, que agora o Espírito, ele vem fazer este convite. O convite do Pai, o convite do Filho, e agora o convite do Espírito Santo, onde diz assim: o Espírito e a esposa dizem vem. Quando se fala a esposa, está relatando-se uma figura da igreja edificada pelo Senhor Jesus, aonde ali fazem parte aqueles que chegaram-se a Cristo, beberam desta água da vida, permanecem desfrutando desta fonte de água viva e que, no entanto, aqui, unidos ao Espírito, voltam a convidar e a conclamar as pessoas para que venham, para que bebam, para que tomem da água da vida, que ela é oferecida da parte de Deus de maneira gratuita, sem que haja necessidade de qualquer pagamento. Então nós encontramos este convite que vem da parte de Deus e se demonstra um convite amplo para tantos quantos, ao ouvir deste convite e der atenção a ele, então que eles possam, com isto, receber a oportunidade de serem alcançados pelo Senhor. O profeta Isaías disse: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Aqui estão as águas da promessa, do poder de Deus. Então, o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga também: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, venha. Então veja um convite enfatizando. O Espírito e a esposa dizem: vem, uma vez. Quem ouve, diga: vem, segunda vez. Quem tem sede, venha, terceira vez. E quem quiser, quarta vez. Tome de graça da água da vida. Então ninguém pode dizer que não teve a oportunidade, porque não foi convidado, porque não lhe apresentaram esta fonte de água viva a jorrar no interior daqueles que creem e sigam servindo e adorando a Deus na beleza da sua santidade. Mas ainda, como último convite registrado na Escritura, está este: vem.
vem, vem, vem. E como diz, vem e não te demores, porque o tempo está se findando. E antes que finde o tempo, que fechem as cortinas, o convite está de pé. Hoje ainda, você, ao ouvir desta palavra, pode deixar com que o seu coração se conduza a Deus para receber desta água viva, água de Deus, água poderosa, água que vai dessedentar a tua sede. É Jesus quem oferece água viva, e nele há uma fonte inesgotável de água que pode dessedentar a sede de tantos quantos se dispuserem a vir a Cristo. Nós encontramos na harpa cristã um hino 523, onde está escrito assim: Cristo nos deu uma fonte escondida. Observe, Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida sempre de graça nos hão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nelas os homens vão sempre beber. Mas são cisternas e poços imundos, que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Que convite maravilhoso! Que convite indispensável! Como
registrado na Escritura. O Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Esta água só se encontra em Jesus, nosso Senhor, Salvador e Libertador. Que você possa desfrutar desta água viva e poderosa que a palavra de Deus nos promete nesta oportunidade. Lembre-se, este é o último convite da Escritura. Não sabemos se pode ser o último convite que você está recebendo, porque a nossa vida não está em nosso poder. Nós estamos vivos agora. No minuto seguinte, não sabemos se estaremos ou não. E como observei numa certa ocasião, alguém disse a um cristão: como eu devo me preparar para a salvação? Ele disse: quando eu devo receber a salvação? E alguém disse: você sabe o dia que vai morrer? Ele disse: não. Então, se você não sabe o dia que você vai morrer, aceita hoje. Convide a Cristo hoje. E eu mesmo que posso lhe dizer, como não sabemos o nosso último instante na terra, hoje a palavra de Deus chega a você dizendo: o Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Você que já serviu a Deus e por um momento afastou-se, está no momento de retornar novamente para desfrutar a comunhão com Deus e não perder a oportunidade que este convite lhe oferece nesta oportunidade, dizendo: vem. Então, venha a Cristo. Receba dele perdão, libertação e salvação. E assim você fará parte daqueles que irão desfrutar a eternidade com Deus ao lado do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.